Relatos passados a mim por um espírito de uma pombagira. Os anos eram de 1580, Normandia, a região de Orne. Eu nasci numa fria manhã de inverno, numa cabana no meio da floresta. Minha mãe, quando me deu o nome de Veruska, que queria dizer verdade. Com o tempo que eu fui me crescendo, eu percebi que não havia irmãos e que minha mãe sempre vivia sozinha. Meus irmãos foram dados. Minha mãe só permaneceu comigo por um motivo. Antes de eu nascer, quando eu estava no seu ventre, ela, olhando as suas runas e pelas labaredas do fogo, viu que havia um destino para mim e que ela não poderia me doar. Isso se confirmou quando meu cabelo começou a crescer. Nasci com uma mecha branca na lateral da cabeça. E assim foram se passando os anos, éramos muito sozinhas. E minha mãe foi me ensinando todas as magias e artes que ela conhecia, assim como as oferendas, banhos, remédios caseiros, mexer com raízes. E eu fui aprendendo. Só que quando eu fui chegando na minha adolescência, se tornou para mim um problema, aquela pobreza, aquela escassez de tudo que nós não tínhamos. Eu não era muito sensual e, por muitos falatórios que haviam na época, sempre escondia os meus cabelos por causa da mancha que havia neles. Eu poderia ser confundida com uma bruxa ou feiticeira. E naquele momento isso ainda me incomodava. Só que com o tempo, os ensinamentos da minha mãe já não me satisfaziam, porque eu não queria coisas rasas ou ineficientes. Eu queria ser rica, eu queria ser poderosa, e custasse o que custasse para mim. Isso era importante. Eu não queria viver aquela vida horrorosa quando eu olhava para minha mãe, aquela velha, amarga, sozinha, naquela pobre casebre, pequeno, imundo e triste, muito triste. Eu nunca fui uma moça delicada como as outras da época e nem tinha paciência para esses joguinhos de sedução. O que eu queria era dinheiro, era poder. E como minha mãe havia me ensinado muitas artimanhas de sedução, banhos mágicos, e eu tinha muita sede de conhecimento, eu queria conhecer cada vez mais as coisas mais profundas. E utilizava dessas magias de atração para me aproximar de pessoas que pudessem realmente me ensinar as energias, as magias mais fortes, mais funestas, que pudessem me ajudar a conseguir tudo aquilo que eu queria. Me aproximei de muitos magos, feiticeiros, por causa disso, para aprender as magias. E fui me tornando muito boa nisso. Comecei com as minhas poções e comecei a ganhar dinheiro com isso. Vivi ainda na floresta, porque eram tempos difíceis. Eu não poderia fazer tudo aquilo no meio de muita gente. Eu tinha que viver escondida. Minha mãe só olhava
E às vezes, muitas vezes, eu olhava nos olhos dela e via, pelo terror que acabou se tornando o fato de eu ser como eu ser para ela. Ela tinha medo de mim, ela me abominava. E eu via no fundo dos olhos dela que não era isso que ela queria, que eu tivesse me transformado. Mas eu não me importava. Eu nem me importava com aquela velha que não me servia para nada. Só me trouxe nessa vida para sofrer, passar fome e viver de esmolas. Eu não queria essa vida para mim, de forma alguma. E eu ia lutar muito para isso. Com o tempo, eu fui ganhando fama e eu gostava muito, eu queria ter muitas joias para mim usar e guardar. E aquela velha, com aquela cara enfadonha, cada vez que me via, já, sinceramente, estava me incomodando e muito. Até que um dia eu decidi me livrar dela. Eu não iria carregar aquela velha pro resto da minha vida, nem cuidar dela. Fiz uma poção e coloquei no meio da sopa. E quando eu vi, a minha mãe já tinha morrido. Fiz um buraco na floresta e lá eu joguei ela. E assim eu continuei a minha trajetória, fazendo cada vez mais magias, pedindo às nossas deusas e deuses que pudessem me dar cada vez mais fama e poder. Amor eu nunca pedi, nunca me interessei em amar ninguém. Na verdade, eu era muito egoísta para isso. Eu não saberia dividir. Filhos? Jamais. Para quê? Para estragarem a minha vida? Eu também não queria. Até que um dia, uma pessoa chegou até mim pedindo uma poção. Eu fiz, mas eu não sabia para quem era. Infelizmente, era para uma pessoa muito poderosa e isso acarretou graves consequências na minha vida. Uma manhã chegaram na minha cabana, pegaram as minhas joias, me colocaram um capuz, uma corda no pescoço e me arrastaram como se eu fosse um animal. Fui presa, torturada, julgada e não adiantava eu reclamar, muito menos xingar. Eu não era ouvida, eu não era nada nem ninguém. Após algum tempo, um dia, fui levada para fora. Pude observar uma pilha de lenha, onde me amarraram e atearam fogo. E eu, incrédula, vi que todas as pessoas que ali rodeavam, me julgavam, cuspiam, gritavam, bruxa, feiticeira, maldita. Eram meus clientes. Como podiam fazer isso comigo? Se eles também se utilizaram da minha magia e agora me condenavam assim, a mim, era impossível. O meu ódio, a minha raiva era tanto que eu nem sentia as labaredas de fogo que se espalhavam pelo meu corpo, me tornando em cinzas, em pó. Acordei numa penumbra, onde eu via repetidamente pessoas me xingando, me julgando, mas eu, com aquele sentimento de raiva, de ódio, de revolta, nossa, eu não conseguia sair daquilo, parece que ia e voltava, num repeteco, triste, enfadonho, e para mim, um verdadeiro tormento. Após muito tempo, nessa situação, minhas roupas começaram a virar meros farrapos. E num dia, num vislumbre, eu me lembrei de minha mãe e que um dia ela teria sido boa para mim
Isso parece que acalentou o meu coração. Neste momento, eu consegui ouvir a sua voz, me dizendo: filha, você está sofrendo porque você quer. Deixe, filha, desses pensamentos de raiva, de revolta e de ódio. Isso só vai te trazer mais e mais sofrimento. Me dê a mão. Eu vou te ajudar. Eu dei a mão a ela e fui resgatada. Depois, para onde eu fui aprender, me ensinaram que eu tinha o direito, o dever de voltar e de ajudar a muitos, justamente pois, pela magia que me foi dada, ao invés de eu utilizar para o bem, eu utilizei para o mal. Destruí a vida de muitas pessoas. Mas naquele momento, na minha vida terrena, eu não sabia disso. Aliás, eu nem me importava. Comecei a olhar o outro lado da moeda, quanto mal eu tinha feito e que, sinceramente, eu nem precisava. Por isso, a mim foi dado o direito de voltar, trabalhar, evoluir, trabalhar na lei da causa e do efeito, trabalhar na causa das justiças, das limpezas do banimento, de todos os pensamentos, formas e energias negativas. Então, eu digo a vocês que estão me ouvindo, não me peçam o amor. Eu sou fria e irracional, curta e grossa, mas muito sincera e leal. Quando forem fazer pedidos para mim, não precisam ficar de choramingação. Eu não gosto disso. Eu sou muito rápida no pensamento. Eu não gosto de choramingações. A vida me fez ser dura. E isto eu mantive comigo ainda, resquícios da minha vida terrena. Mas serei sempre leal a vocês quando precisarem de justiça, equilíbrio na vida de vocês, banimentos e limpezas. E também como posso acessar os portões das leis da causa e do efeito. Estarei sempre pronta para ajudá-los. Este é um simples e breve relato da minha vida. Para muitos, eu sou mais uma Maria, mais uma Maria. E para vocês, aqui eu digo, sim, sou mais uma Maria, mas fui batizada e escolhi como Maria Farrapo.